Pense em quantas vezes você já ouviu alguém questionar o valor ou a integridade de uma pessoa com base no número de parceiros que ela já teve. Esse é um tema que muitas vezes desperta paixões, julgamentos e crenças profundamente enraizadas na sociedade. Mas o que a psicologia realmente revela sobre isso? Será que os números contam uma história fiel ou apenas alimentam preconceitos antigos? Hoje, vamos mergulhar nesse assunto polêmico, mas crucial, e trazer à tona revelações que podem mudar completamente a maneira como você enxerga essa questão. Fique até o final, porque a última parte é a mais importante de todas e pode abrir seus olhos de um jeito que você nunca imaginou. Se você ainda não é inscrito no canal Além da Rede, aproveite este momento para clicar no botão de inscrever-se. Isso ajuda não apenas a fortalecer nossa comunidade, mas também garante que você não perca nenhum conteúdo transformador como este. Já deixa seu like e compartilha este vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos desmistificar conceitos e mergulhar em uma análise crítica que vai além do superficial. Para entender a raiz dessa discussão, precisamos explorar o impacto da história, da biologia e das dinâmicas sociais sobre o tema. Na visão tradicional, muitas vezes associada à perspectiva Red Pill, a ideia de que o número de parceiros de uma mulher impacta diretamente no valor que ela pode ter como parceira é amplamente discutida. Esse argumento é construído em cima de pressupostos que envolvem a biologia evolutiva e o comportamento humano. Estudos como os realizados por David Buss, no livro A Psicologia do Desejo Sexual, destacam que, ao longo da história evolutiva, os homens tenderam a buscar sinais de fertilidade e fidelidade nas mulheres, enquanto as mulheres priorizavam a segurança e a proteção. Essa narrativa é frequentemente usada para justificar por que o passado de uma mulher é visto de maneira diferente do de um homem. Mas será que essa análise faz sentido quando olhamos para o indivíduo no contexto da psicologia contemporânea? É aqui que a análise crítica entra em cena. Enquanto a abordagem Red Pill tradicional se concentra em generalizações e padrões, ela muitas vezes ignora nuances importantes como os fatores sociais, emocionais e psicológicos que moldam as escolhas de uma pessoa. Não podemos ignorar que vivemos em um mundo em constante mudança, onde os papéis de gênero e os relacionamentos estão sendo continuamente redefinidos. A psicologia moderna aponta que a experiência passada de alguém, incluindo o número de parceiros, pode ter significados diferentes dependendo do contexto. De acordo com a terapeuta Esther Perel, autora de A Reconstrução do Desejo, as relações humanas são muito mais complexas do que a biologia sugere. Perel argumenta que a liberdade sexual e a experiência passada podem enriquecer a vida emocional de uma pessoa, permitindo que ela compreenda melhor seus próprios desejos e limites. Essa perspectiva desafia diretamente o discurso Red Pill, que reduz o valor de uma mulher a uma métrica arbitrária. Pense por um momento. Se julgarmos alguém apenas por números, não estaremos ignorando tudo o que realmente importa? Características como empatia, maturidade emocional, inteligência e capacidade de se comprometer não são muito mais relevantes para a construção de um relacionamento saudável? Essa visão crítica nos convida a questionar o que realmente estamos buscando em um parceiro e como nossos próprios preconceitos moldam essas expectativas. A cultura popular também desempenha um papel fundamental na formação dessas crenças. Filmes, músicas e até mesmo redes sociais frequentemente perpetuam ideias de que mulheres com muita experiência são menos valiosas ou menos dignas de respeito. Essas mensagens criam padrões impossíveis de alcançar, enquanto promovem uma moralidade seletiva que raramente se aplica da mesma forma aos homens. Essa disparidade, conhecida como dupla moral sexual, é amplamente estudada na psicologia social e mostra como as normas culturais impactam nosso julgamento, muitas vezes de maneira inconsciente. Agora, eu quero que você reflita. O que realmente importa para você em um relacionamento? Será que você tem expectativas baseadas em crenças antigas, ou está disposto a desafiar essas ideias e construir algo baseado em valores mais profundos? Diga nos comentários o que você pensa sobre isso. Estou curioso para saber como você enxerga essa questão.
Se você está gostando do conteúdo até aqui, deixe seu like e compartilhe o vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essas reflexões. Ainda temos muito a explorar, e as próximas partes vão trazer revelações que podem transformar completamente a maneira como você compreende a dinâmica dos relacionamentos. Prossiga comigo nessa jornada, porque estamos apenas começando. Vamos aprofundar ainda mais essa análise, agora examinando os impactos emocionais e psicológicos dessa visão sobre o passado de uma pessoa. Imagine como é viver em uma sociedade onde suas escolhas são constantemente questionadas e julgadas. Esse tipo de julgamento, que muitas vezes recai sobre as mulheres, pode gerar impactos profundos na autoestima e na saúde mental. De acordo com a psicóloga Brené Brown, autora de A Coragem de Ser Imperfeito, o sentimento de vergonha é um dos mais corrosivos para o bem-estar emocional. Quando alguém é rotulado ou reduzido às suas experiências passadas, a vergonha pode se manifestar de maneira devastadora, prejudicando sua capacidade de se conectar de forma autêntica com os outros. A crítica Red Pill muitas vezes ignora esses aspectos emocionais e trata as pessoas como estatísticas, esquecendo que cada indivíduo carrega uma história única. Por exemplo, a escolha de se envolver em múltiplos relacionamentos ou experiências pode estar ligada a uma busca por autodescoberta, cura emocional ou simplesmente liberdade de expressão. A terapeuta Esther Perel aponta que, muitas vezes, o comportamento humano é movido por uma necessidade de pertencimento ou por traumas do passado, que não podem ser simplificados em bons ou ruins. Agora, vamos inverter a pergunta. Por que esse foco no número de parceiros é tão prevalente? Pesquisadores como Terry Conley, em seu estudo Double Standards in Sexuality, destacam que essa obsessão pode estar profundamente enraizada em um desejo inconsciente de controle. Na visão tradicional, questionar o passado de uma mulher é uma forma de exercer domínio sobre sua liberdade, reforçando estruturas patriarcais que perpetuam desigualdades. Isso também nos leva a um ponto crucial. Será que essa obsessão com o passado alheio é uma forma de desviar a atenção de nossas próprias inseguranças? Quantos de nós projetamos nossos medos e inseguranças em nossos parceiros, em vez de enfrentá-los? Essa reflexão nos conduz a outro aspecto importante: o valor do momento presente. Em um relacionamento, é o presente que importa, como as pessoas se tratam, como constroem uma parceria e como enfrentam os desafios juntas. O passado, embora faça parte de quem somos, não define nosso futuro. A escritora e pesquisadora Susan David, autora de Agilidade Emocional, afirma que aceitar a complexidade humana e abandonar julgamentos simplistas é essencial para relacionamentos saudáveis. Quando permitimos que nosso foco permaneça no passado, perdemos a chance de construir algo significativo no presente. Agora pare e pense. Você gostaria de ser julgado apenas pelas suas decisões passadas? Ou prefere que as pessoas te enxerguem pelo que você é hoje e pelas escolhas que faz agora? Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer antes de emitir qualquer julgamento sobre alguém. Outra questão fundamental é como essa visão afeta a dinâmica entre homens e mulheres. A crítica Red Pill frequentemente retrata os relacionamentos como um jogo de poder, onde uma parte sempre busca vantagem sobre a outra. Essa abordagem, no entanto, é frequentemente simplista e não leva em conta a riqueza emocional e psicológica que define as conexões humanas. Relacionamentos saudáveis são construídos com base na confiança, no respeito mútuo e na vulnerabilidade, qualidades que são minadas quando começamos a enxergar os parceiros como menos ou mais valiosos, com base em critérios superficiais. Estudos também mostram que, em muitos casos, o foco no passado sexual de uma mulher é uma projeção de insegurança masculina. De acordo com Michael Kimmel, sociólogo especializado em masculinidade, muitos homens sentem-se ameaçados pela ideia de que podem não medir a altura de outros parceiros anteriores. Esse medo é um reflexo das expectativas irrealistas que a sociedade impõe aos homens em relação ao desempenho e ao poder nos relacionamentos. Ao invés de lidar com essas inseguranças de maneira construtiva, muitos acabam transferindo essa pressão para suas parceiras.
criando uma dinâmica de julgamento e controle. Quero que você reflita novamente. Como seria se relacionar com alguém sem trazer as bagagens do julgamento ou do medo? Como seria construir algo em que ambos os lados se sentissem valorizados pelo que são e não pelo que já fizeram? Diga nos comentários se você acredita que isso é possível e como podemos começar a mudar essa mentalidade. Se você ainda não deixou seu like, agora é a hora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e nos ajude a espalhar essas reflexões. E lembre-se, ainda estamos apenas arranhando a superfície. Nas próximas partes vamos explorar como essas ideias influenciam não apenas os relacionamentos individuais, mas também as estruturas sociais e culturais que moldam nossas vidas. Continue comigo, porque o que vem a seguir é essencial para desvendar a complexidade dessa questão. Vamos aprofundar ainda mais a análise, agora conectando essa discussão ao impacto cultural e às construções sociais que perpetuam essas ideias. Desde os primórdios da humanidade, as normas culturais têm desempenhado um papel crucial na formação de como percebemos os papéis de gênero e, consequentemente, como tratamos questões como o número de parceiros sexuais. No entanto, essas normas nem sempre refletem uma verdade universal. Ao contrário, elas frequentemente representam os interesses de grupos dominantes em determinadas épocas e contextos históricos. Por exemplo, durante grande parte da história ocidental, a virtude feminina foi associada à pureza sexual, enquanto os homens eram incentivados a buscar múltiplas experiências como um sinal de virilidade. Esse padrão, muitas vezes glorificado, serviu para consolidar estruturas patriarcais que mantinham as mulheres sob vigilância constante, enquanto concediam maior liberdade aos homens. O sociólogo Pierre Bourdieu, em seu livro A Dominação Masculina, argumenta que essas construções culturais não apenas reforçam desigualdades, mas também moldam nossas percepções individuais, muitas vezes sem que percebamos. Hoje, embora estejamos em uma era de maior igualdade e liberdade individual, essas ideias antigas continuam a ressoar. A narrativa Red Pill, em especial, frequentemente reforça esse tipo de pensamento, pintando as mulheres como menos dignas de respeito ou confiança se tiverem um passado sexual diverso. Mas aqui está a questão. Por que ainda valorizamos crenças que limitam a autonomia e a complexidade de um indivíduo? Será que estamos realmente prontos para questionar essas normas e criar um espaço onde as pessoas sejam julgadas por seus valores e ações no presente, em vez de suas escolhas passadas? Para entender o impacto desse julgamento em uma escala maior, podemos olhar para os estudos do psicólogo Roy Baumeister sobre a autoestima e o bem-estar emocional. Ele aponta que a rejeição social, mesmo que implícita, pode levar a sentimentos de inadequação e autoimagem distorcida. Isso significa que, quando uma mulher é julgada por seu passado, ela não está apenas lidando com a opinião de uma pessoa, mas enfrentando um sistema inteiro que reforça sua inferiorização. Esses impactos não se restringem ao indivíduo. Eles se espalham por comunidades inteiras, perpetuando ciclos de vergonha e desigualdade. Além disso, é importante refletir sobre o papel que as redes sociais desempenham na amplificação desses julgamentos. Hoje, plataformas como Instagram e TikTok frequentemente promovem padrões irreais de beleza e comportamento, enquanto facilitam o acesso às vidas pessoais das pessoas. Essa exposição constante torna ainda mais fácil para os outros emitirem opiniões baseadas em fragmentos de informação. E muitas vezes, essas opiniões vêm carregadas de preconceitos que reforçam narrativas Red Pill tradicionais, ignorando completamente o contexto e as nuances de cada situação. Agora pense comigo, será que estamos realmente vivendo em uma sociedade que valoriza a liberdade individual, ou apenas recriando novas formas de controle e julgamento? Quando colocamos o número de parceiros de uma pessoa acima de suas conquistas, caráter e capacidade de amar, não estamos nos afastando daquilo que realmente importa? Essa é uma pergunta que devemos levar a sério, pois o futuro dos relacionamentos depende da nossa capacidade de superar essas narrativas limitantes. Outra perspectiva fascinante é trazida pelo antropólogo Christopher Ryan, coautor do livro Sexo no Amanhecer. Ele argumenta que as normas sociais que regem o comportamento sexual moderno
são relativamente novas na história da humanidade. Segundo Ryan, em muitas sociedades pré-históricas, a ideia de monogamia rígida e controle sobre a sexualidade feminina simplesmente não existia. As comunidades eram mais focadas na cooperação do que na competição, e o compartilhamento de recursos, incluindo parceiros sexuais, era comum. Isso não significa que devemos romantizar o passado, mas sim questionar por que certos valores foram adotados e outros foram descartados ao longo do tempo. Essa reflexão histórica nos ajuda a compreender que o valor de uma pessoa não pode ser definido por métricas arbitrárias, impostas por normas sociais específicas. Em vez disso, devemos nos concentrar naquilo que realmente importa: honestidade, empatia, maturidade e a capacidade de construir conexões significativas. Essas qualidades não podem ser medidas pelo número de parceiros sexuais de alguém, mas pelo impacto positivo que essa pessoa tem nas vidas daqueles ao seu redor. Se você assistiu até aqui, deixe seu comentário dizendo o que pensa sobre tudo isso. Será que estamos prontos para desafiar as normas que perpetuam esses julgamentos? Quero saber sua opinião, porque sua voz faz parte dessa conversa. Ainda temos uma última etapa pela frente, onde vamos amarrar todos esses conceitos e explorar como podemos transformar essa visão em práticas reais para melhorar nossos relacionamentos e nossa sociedade como um todo. Não saia daí, porque o que vem a seguir pode ser o insight mais poderoso de todos. Se você ainda não se inscreveu no canal Além da Red, faça isso agora mesmo, e juntos continuaremos essa jornada. Vamos para a próxima parte. Chegamos ao momento de amarrar todos os conceitos discutidos até agora e dar um passo à frente. Como transformar essa reflexão em ações que possam realmente impactar nossa maneira de ver e construir relacionamentos? Para isso, precisamos desafiar não apenas as narrativas tradicionais, mas também nossos próprios preconceitos, muitas vezes internalizados sem perceber. Pense em quantas vezes você já julgou alguém, mesmo que silenciosamente, com base em informações superficiais ou incompletas. Essa tendência humana de classificar os outros rapidamente é um mecanismo de sobrevivência herdado da evolução, mas que, no contexto moderno, pode ser extremamente prejudicial. Quando falamos sobre o número de parceiros que alguém já teve, estamos muitas vezes projetando nossas próprias inseguranças ou tentando encaixar a complexidade humana em categorias simplistas. O desafio aqui é transcender esses instintos e adotar uma postura mais empática e informada. Um passo importante é refletir sobre como construímos nossa autoestima e nossas expectativas nos relacionamentos. De acordo com Nathaniel Branden, em seu livro Os 6 Pilares da Autoestima, pessoas que possuem uma autoestima saudável não sentem a necessidade de controlar ou julgar o passado de seus parceiros. Em vez disso, elas se concentram em construir conexões baseadas na confiança e no respeito mútuo. Isso nos leva à questão fundamental: será que o julgamento do passado do outro não é, em última análise, uma tentativa de compensar nossas próprias inseguranças? Esse ponto é crucial, porque a crítica Red Pill muitas vezes apresenta a ideia de que julgar o passado de uma parceira é um ato de racionalidade ou proteção. No entanto, essa abordagem ignora o impacto emocional e psicológico dessa atitude, tanto para quem julga quanto para quem é julgado. Afinal, como podemos construir um relacionamento saudável se ele é baseado em desconfiança ou superioridade moral? Estudos como o de Terry Conley, já citado, mostram que relações equilibradas dependem de comunicação honesta e de uma visão mais ampla das experiências humanas, e não de listas de prós e contras baseadas em estereótipos. Agora, vamos falar sobre como essa mudança de mentalidade pode beneficiar não apenas os relacionamentos individuais, mas também a sociedade como um todo. Quando superamos a obsessão pelo controle ou julgamento do passado alheio, abrimos espaço para relacionamentos mais autênticos e enriquecedores. Isso também se reflete na maneira como criamos nossas comunidades, promovendo uma cultura de aceitação e crescimento mútuo. Pense no impacto que isso teria se fosse amplamente adotado. Menos preconceito, menos vergonha, mais empatia e, acima de tudo, mais liberdade para sermos quem realmente somos.
Outro ponto importante é a necessidade de reavaliar a masculinidade no contexto moderno. A narrativa Red Pill tradicional frequentemente encoraja os homens a buscar validação através de poder ou controle, seja sobre seus parceiros ou suas circunstâncias. Essa visão limitada não apenas prejudica as mulheres, mas também restringe os homens, que muitas vezes são pressionados a desempenhar papéis que não refletem suas verdadeiras necessidades e emoções. Pesquisadores como Michael Kimmel argumentam que uma masculinidade mais equilibrada e saudável não é construída sobre o medo ou a dominação, mas sim sobre a coragem de ser vulnerável e autêntico. Chegamos então ao ponto mais importante de todos. O que realmente define o valor de uma pessoa? É sua história ou suas ações no presente? Sua capacidade de aprender e crescer, ou os erros que cometeu no passado? A resposta está em como escolhemos nos relacionar com os outros e conosco mesmos. Quando deixamos de lado julgamentos superficiais, abrimos espaço para relacionamentos mais profundos, significativos e transformadores. E é aqui que deixo uma reflexão final. Como você está contribuindo para mudar essas narrativas? Será que, em algum momento, você já perpetuou julgamentos baseados em ideias ultrapassadas? Ou será que você já foi vítima desses julgamentos e ainda carrega marcas dessa experiência? Compartilhe suas histórias e reflexões nos comentários. Elas podem ajudar outras pessoas a entender que não estão sozinhas nesse processo. Se você chegou até aqui, parabéns por ter se permitido mergulhar fundo nesse tema. Inscreva-se no canal Além da Red, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de conferir os vídeos recomendados na tela final, onde exploramos outros aspectos igualmente importantes e transformadores sobre relacionamentos e autoconhecimento. Juntos podemos construir um espaço de reflexão e aprendizado que desafia as normas e promove um despertar coletivo. Vamos continuar essa jornada.